Shalom, shalom, povo de Deus. Bom dia para todos vocês, amém? Glória a Jesus. Um dia espetacular, um dia abençoado, um dia poderoso, um dia sobrenatural para todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui hoje, mais um dia. Ontem nós tivemos um seminário poderoso. Gente, eu fiquei muito cansada ontem, vocês não têm noção. Parece que eu saí do campo de guerra. Vocês não têm noção como eu fiquei cansada ontem. Quando terminou o seminário, eu fiquei muito cansada, muito exausta. Vocês não têm noção. Eu acredito que vocês também, né? Mas vocês que estiveram ali no campo de batalha, foi algo assim sobrenatural. Mas eu tô muito feliz por todas as libertações, por todas, né? Quebra de grilhões. Aleluia. Mas eu dei o meu melhor, eu dei com excelência, né? Como é uma primícia, eu entreguei para Deus o meu melhor, com excelência. E é assim que você deve fazer qualquer coisa para o Senhor, amém? Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Eu não sei se você viu, mas eu enviei lá para você, lá um PDF de um ato profético e de uma oração para você fazer em voz alta. Coloquei nos nossos grupos, tá? Então, aumenta as suas expectativas. Aleluia. Obrigada, pastora Nani. Gente, imersão do 6º ciclo nessa quinta-feira às 19 horas, tá? Já aumenta as suas expectativas para um tempo estrondoso, para um tempo extraordinário, para um tempo profético em nome de Jesus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Ontem eu fiquei impactada como vocês passaram mal, como, né? Ontem foi uma libertação genuína. E vocês vão ver a diferença que isso faz, da coceira na mão. Tem muitos sintomas, né, de libertação, então você viu que existem muitos sintomas de libertação. Hoje é Jeremias 8, tá? Hoje é Jeremias, capítulo de número 8, ok? Aleluia! Amanhã começamos uma nova estação. Vou falar sobre isso hoje. Amanhã começamos uma nova estação. E quem sabe entende a janela, desfruta, aproveita. Posso dizer para você que amanhã o terreno é fértil para você profetizar na sua vida. Talvez você fale assim, não, mas eu gosto de fazer isso no dia 1º de janeiro. Mas o ano novo, profético, de fato, aquele que Deus criou, começa amanhã, tá? Amanhã começa essa janela de um novo ciclo, ok? Então amanhã começa uma nova estação. E se eu fosse você, entraria ao pôr do sol, vou mandar para você o que você deve orar. Se você não entrou no grupo, entra através do link da nossa bio. Eu vou mandar hoje para você. Eu comecei a escrever ontem. Eu vou mandar hoje para você agora na parte da manhã. O que é o Rosh Hashanah? O que você deve orar ao pôr do sol? E esse decreto que você vai ler ao pôr do sol, você pode declarar ele todos os dias durante esses 10 dias. Ou você pode profetizar o que você quiser. Eu profetizo um ano poderoso, um ano de portas abertas. Eu profetizo que eu vou colher até mesmo onde eu não plantei. Então você pode fazer decretos proféticos. Você é profético. Amanhã abre uma janela de oportunidade. Entra quem sabe, quem tem conhecimento, certo? Vou falar sobre isso hoje com você, amém? Jeremias, capítulo de número 8, aleluia. Amanhã, que horas é o Rosh Hashanah? Você pode começar a preparar as coisas e aí ao pôr do sol você vai fazer a sua, né, a sua mesa. Eu vou ver se eu abro uma live amanhã na hora da minha. Então amanhã nós vamos orar, abençoando, agradecendo a Deus, né? Pedindo por um tempo novo, por uma nova estação. Nós vamos profetizar na mesa, nós vamos profetizar sobre a vida de todos. Então, presta atenção. Quem deve fazer o Rosh Hashanah com você? Pessoas que você ama, pessoas íntimas, pessoas, né, que caminham com você. Então, se é o seu esposo, chama aí as pessoas que você ama, faz uma mesa, profetiza, certo? Ano passado, eu fiz uma live, fiz uma mesa bem bonita, tá? E eu... Me lembra, amor? Parece tanto tempo, né? Parece tanto tempo, né? Você já fez tanta coisa. Gente, parece tanto tempo do ano passado, é porque a gente viveu tanta coisa.
A gente viveu tanta coisa do ano passado para esse. Imaginava a aposta? Não. Um exemplo, do ano passado, do Rosh Hashanah do ano passado, para esse ano. Tudo que você viveu esse ano. Não. Lugar que você está. Não. É muito grande. É um aceleramento muito grande. Amém? Mas é exatamente isso. Você tem que aprender a entrar na oportunidade, tá? E, queridos, vai ser um tempo poderoso. Então, profetiza. Se você... Eu vou mandar para você uma oração legal para você profetizar. Mas você pode fazer a sua também. Eu profetizo portas abertas. Eu profetizo que esse ano eu vou romper. Eu vou abrir minha empresa. Os 10 primeiros dias é janela de oportunidade. É janela de arrependimento, sim. Mas é janela de você declarar um novo início, um novo tempo, tá? É um tempo oportuno, amém? Glória a Jesus. Jeremias 8. Vamos orar para nós começarmos? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu quero te glorificar, Senhor Deus, por essa madrugada, pela vida de todos que estão aqui. Senhor Deus, quero te glorificar por mais um devocional. Usa o teu doce e amoroso Espírito Santo para falar conosco, nos confronta de forma poderosa. Fale conosco todos os dias. Eu me coloco debaixo das mãos do Espírito Santo para ser usada aqui mais um dia. Obrigada, Deus, pelo seminário de ontem. Restabeleça, Senhor Deus, o cansaço espiritual daqueles que entraram no campo de batalha junto comigo. Estabelece as forças, o ânimo, porque eu sei que não foi fácil. Pai, no nome de Jesus, eu te glorifico e te enalteço pelo seminário de ontem. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Queridos, eu fiquei muito impactado. Vocês foram muito alcançados ontem pelo seminário. Estou muito feliz, tá? Então é isso, queridos. Amanhã tem Rosh Hashanah. Vou explicar já para vocês. Vamos ler o nosso texto de hoje. Abra comigo em Jeremias 8. Amém? Acharam? Jeremias, capítulo de número 8. Diz assim: naquele tempo, diz o Senhor, os inimigos abrirão as sepulturas dos reis, dos oficiais de Judá, e os túmulos dos sacerdotes, dos profetas e dos habitantes de Jerusalém. Espalharão os ossos no chão, diante do sol, da lua e das estrelas. Os deuses que meu povo amou, serviu, seguiu e buscou e adorou. Seus ossos não serão recolhidos e nem sepultados outra vez, mas ficarão espalhados no chão como esterco. E o povo que sobreviver dessa nação perversa preferirá a morte ao viver nos lugares para onde os enviarei. Eu sou o Senhor dos exércitos, falei. Amém? Eu, Senhor dos exércitos, falei, tá? Então aqui o profeta Jeremias está falando, né, que os ossos dos reis, dos sacerdotes e do povo ia ser exposto que é o relento ali, lançado diante do sol, e eles não iam poder ser sepultados de novo, certo? Isso mostra o quê? Humilhação, certo? Isso mostra uma consequência por causa da idolatria desse povo. Por quê? Porque esse povo trocou o Deus verdadeiro, que é o Yahvé, tá? O Adonai, o El Shaddai, por falsos deuses. E aí vem a consequência. Então, se tem consequência de pecado, um dos maiores é a da idolatria, certo? Um dos maiores é a idolatria. Então o povo trocou o quê? O Deus vivo por deuses criados, deuses astrais, deuses, né, de estatuetas. Então nós temos que, de verdade, viver em Deus e dar para Ele toda a adoração que Ele merece. E tomar muito cuidado com o coração idólatra. Porque às vezes você não tem uma imagem, mas você tem um coração inclinado à idolatria. Idolatrar pessoa, idolatrar ministério, idolatrar carro, idolatrar bens materiais. Eu falei para você no seminário ontem, o único principado que compete com Jesus em senhorio é Mamon. Porque Mamon tem muita força sobre as pessoas, por causa do dinheiro, do amor ao dinheiro. Como que destrona Mamon? Sendo generoso, desapegando da matéria. Então, quanto mais jejum, mais espiritual você é, mais generoso você fica, certo? Mais desapegado das coisas desse mundo você fica. E você não pode ser governado por Mamon, de jeito nenhum, porque se for assim, você vai arrumar um falso Deus para servir, porque você vai começar a adorar o dinheiro, tá? Eu falei no seminário, não tem problema nenhum você ser bem-sucedido. A gente viu o exemplo de vários homens bem-sucedidos na Bíblia. O problema é esse dinheiro
fazer você de escravo. Você tem que fazer o dinheiro do seu escravo. O dinheiro tem que trabalhar para você, ele tem que servir você, ele tem que servir para trazer uma bênção, servir para comprar um recurso, servir para trazer um conhecimento, mas não você servir a ele e se tornar escravo dele, tá? Então, todo ídolo da sua vida tem que ser derrubado. Então, só no seu coração. Talvez você não tenha uma imagem, mas você tem idolatria, apego a alguma coisa, né? Por isso que Deus sempre está pedindo para nós renunciar a alguma coisa que a gente gosta muito, para provar o que? O nosso coração. Fala para mim aqui no chat, o que Deus já pediu para você renunciar? Café? Eu já fiquei sem café um ano, já fiquei sem chimarrão um ano. E eu já fui uma pessoa que eu não conseguia ficar sem tomar chimarrão. Você já viu, tem uma temporada que eu tô tomando chimarrão aqui. Por que que eu tô falando isso pra você? Porque Deus não quer que você seja viciado em nada, pra nada dominar o seu coração. Às vezes Deus pediu pra você sua vaidade. O que Deus já te pediu? Por que Ele pediu? Porque talvez isso dominava você, tá? Minhas tranças, café, refrigerante. Ih, Deus já pediu refrigerante, corte. Eu tô sem cortar o cabelo também. Maquiagem, chocolate. Isso, eu já fiz renúncia de tudo isso. Então é isso. Por que Deus faz isso? Porque Ele quer ver se o seu coração tá nisso de fato, tá? Vamos continuar aqui do verso 4. Jeremias diga ao povo, assim diz o Senhor, quando uma pessoa cai e não volta a se levantar, quando descobre que está no caminho errado e não dá meia volta, então, por que este povo de Jerusalém continua em seu caminho e se recusa a voltar? Apegam-se firmemente às suas mentiras e não querem retornar. Escuto suas conversas e não ouço uma só palavra verdadeira. Acaso alguém está arrependido de sua maldade? Alguém diz, que coisa terrível fiz? Não, todos correm pelo caminho do pecado, velozes como cavalos galopando para a batalha. Até a cegonha que voa pelos céus sabe a época de migrar. Eita! Assim como a rolinha e a andorinha e o grou. Todas voltam no tempo certo a cada ano. Meu povo, contudo, não conhece os decretos do Senhor. É forte, né? Então, o que Jeremias está trazendo aqui? Que até os animais sabem o tempo de se movimentar, o tempo de voltar atrás, o tempo de voltar, né, para suas origens, né? Então, por que esse povo que está pecando, está fazendo as coisas erradas, não consegue voltar atrás? Por causa da cegueira espiritual. Então, às vezes você escutou uma palavra de confronto, mas aquilo ali não pegou no seu coração, porque existe uma fortaleza em volta de você. E, queridos, para muitas cegueiras, escamas cair do nosso olho, nós precisamos estar sem essas fortalezas. E para isso exige também de nós o nosso posicionamento. Então, quantas coisas você já foi confrontado e você falou, isso aqui não é para mim. Mas daqui a pouco o Espírito Santo te esmagou e fala, não, isso aqui é para você sim, tá? Então, Deus está acusando o povo o quê? De não se arrepender, de não voltar atrás. Então, Deus está falando, olha, esse povo não volta atrás. Eles continuam acreditando nas suas próprias mentiras. Eles não estão conseguindo discernir a estação de arrependimento. Nós entramos amanhã numa janela de 10 dias, chamado 10 dias terríveis por Israel, porque é 10 dias que é uma convocação a se arrepender para começar esse novo ano de forma diferente. E não só se arrepender, mas clamar pelo pecado da nação, pelo pecado das outras nações. Então nós estamos amanhã reconhecendo o quê? Queridos, o perdão é para todo dia, mas nesses 10 dias que inicia amanhã, nós estamos o quê? Nós estamos entrando debaixo de uma janela profética, aonde a gente vai olhar para dentro de cada um de nós. Vocês que já estão vivendo esse processo do reset, já é sobrenatural, porque quantas libertações e cura vocês tiveram agora? Então, nesses 10 dias, Deus vai começar a confrontar você. E quando Deus falar com você, você precisa voltar atrás e falar, Deus, realmente, eu fiz errado, eu reconheço, eu quero expor, Senhor Deus. Você viu que ontem no seminário, quando você começar, eu confesso. Senhor Deus, eu te apresento. Isso é poderoso, porque aí os grilhões começam a ser quebrados. Isso é voltar atrás, isso é se humilhar e reconhecer. Senhor, eu errei, eu falhei. E a libertação, ela procede de uma confissão e um sentimento genuíno que é de arrependimento, tá? Então o povo, se recusa o quê? A voltar atrás. Quantas vezes você fala, fulano, volta para Jesus, fulano se posiciona, a pessoa, não, eu sou de Cristo, eu estou em Cristo. Não tá. Queridos, você que hoje está em Cristo, você sabe que a maioria das pessoas que falam que estão com Jesus não estão com Jesus.
Porque hoje você de fato está de verdade. E como que você sabe que você está em Cristo de verdade? Como que você sabe isso? Como que você sabe que você está de fato em Cristo? Como que você sabe isso? Porque hoje você renunciou ao pecado e é dolorido demais se manter nesse caminho onde a porta é estreita. E aí você olha para as pessoas e as pessoas estão brincando com o Senhor, estão brincando. E você fala, eu já estive nesse lugar. Então hoje você sabe o que é realmente viver em Cristo e para Cristo. É morrer todo dia para si mesmo. É negar todo dia para si mesmo. É ou não é? Então, por que você está nesse lugar? Porque toda vez que o Espírito Santo te confronta, você volta atrás. Toda vez que o Espírito Santo confronta você, você fala, realmente, Senhor Deus, eu errei, eu preciso melhorar. Senhor Deus, eu quero expor meu pecado, eu quero expor essa falha, eu quero expor a minha soberba, eu quero expor, Senhor Deus, a minha falta de maturidade nessa área. Nós não podemos ficar insistindo no erro, porque hoje nós estamos debaixo do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, é o Espírito do discernimento, ele que vai te dar a direção. Então, deixa o Espírito Santo te confrontar. Queridos, muito cuidado com o erro, com o pecado, com a brecha aberta. Ela não traz só demônios para a sua vida. Ela traz peso de maldição. O pecado fecha as portas da área financeira para você. Se você tinha... presta atenção que eu vou falar o que é pecado. Quando você está em Cristo e você começa a pecar e o Espírito Santo começa a falar com você e você não volta atrás, as portas da área financeira se fecham. Se Deus tinha colocado favor no coração de pessoas em relação a você, Ele tira favor. Ele endurece o coração de pessoas que às vezes eram pessoas que estavam ali com a mão para te abençoar. Então, quando nós entramos nesse lugar, tá? E começamos a pecar e não voltamos atrás, quando o Espírito Santo, Deus começa a fechar portas. E você começa, às vezes, a viver estagnação. E você não entende por quê? Porque Deus está falando, volta para trás. Volta desse lugar. Volta para o centro da minha presença. Então, aproveita essa janela de 10 dias, se humilha, pede perdão para Deus, apresenta os seus pecados, tá? Quem anda, querido, na vontade de Deus, anda debaixo do favor dele. E se tem uma coisa que a unção de prosperidade traz sobre as nossas vidas, é o favor de Deus. O que é o favor de Deus? É você chegar num lugar e a pessoa te tratar tão bem, você não entendeu por quê. E isso não é pelo que você é, mas é pelo que você carrega. E aí as portas se abrem de forma tão sobrenatural, você fala, o que está acontecendo? E você entende que é Deus abrindo a porta. Deus abrindo o favor, Deus fazendo. Esse Yom Kippur que nós vamos viver agora vai ser o Yom Kippur mais sobrenatural de todos, tá? Eu já vou começar a preparar agora os decretos que nós vamos falar no dia do Yom Kippur, que vai ser 25 horas de jejum e de adoração. Se você deseja participar com o nosso ministério, eu te convido para estar conosco. Se você vai participar no seu ministério, que você viva um Yom Kippur sobrenatural, mas eu quero que você aproveite essa janela. Eu vou mandar o PDF onde você vai colocar todos os seus pedidos. E eu quero que você coloque pedido impossível. Vocês viram o testemunho da pastora Nani? Pastora Nani ganhou um carro. Deus ofertou um carro na vida dela. Usou a vida, de uma mulher de Deus para ofertar um carro na vida dela. E foi um dos pedidos dela do Yom Kippur do ano passado. E antes de chegarmos no próximo Yom Kippur, Deus fez. Isso é favor de Deus na vida de uma pessoa. Tantos testemunhos que eu pedi para eles contar. Porque se eu for contar, é testemunho demais. Amém? Então, queridos, eu quero que você coloque coisas impossíveis, porque o possível a gente corre atrás. Mas eu quero que você coloque de coisas mínimas a coisas que você fala, isso aqui só se Deus fizer. Amém? Você que vai participar conosco. Gente, eu vou começar a enviar os PDFs hoje, as coordenadas para vocês de como é. Você vai entrar no link da minha bio, tá? A gente nem teve tempo ainda de fazer a arte do Yom Kippur, eu tava com tanta coisa. Hoje eu vou pedir já pro designer. Nós vamos fazer 25 horas de culto no nosso ministério, que vai do dia 1º de outubro, às 5h30 da tarde, até 6h30, da tarde do dia 2, com 25 horas, e nós vamos encerrar tomando a ceia do Senhor. Vai ser um tempo sobrenatural, um tempo profético, para a gente viver um ano de expansão, tá? Então se prepare que vai ser sobrenatural. Você vai ver o tanto que você chora. Você vai falar, de onde sai tanta lágrima, tá? É um dia sobrenatural.
E eu te garanto que nunca mais você será o mesmo. Quem já participou conosco sabe. Se você tem seu ministério lá, eles fazem o Yom Kippur, faz com o seu ministério. Porque eu acredito nessa questão da honra, amém? A questão da honra é muito importante. Então faça com o seu ministério. Se você não tem um ministério que faz o Yom Kippur, participa conosco. Todos estão convidados, amém? Você vai ver que vai ser um tempo disruptivo. Se você não acredita por qualquer coisa, amém, eu te respeito. E o mínimo que eu quero é que você me respeita. Eu creio naquilo que Deus falou na sua palavra. E eu não vou perder nenhuma janela, porque foi em uma das coisas que eu mais rompi, e aqueles que caminham comigo também. Amém? Meus filhos espirituais, né? Vocês viram o testemunho do profeta Frederico, do profeta Gustavo, da pastora Nani, né? Da pastora Fran. Queridos, e é uma ruptura principalmente na área espiritual. Vamos agora, Jeremias, do 8 ao 12, tá? Jeremias, do 8 ao 12. Foi onde eu parei, não foi? Vamos aqui comigo. Glória a Jesus. Como podem dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor, e seus mestres distorcem escrevendo mentiras. Esses mestres sábios serão envergonhados e cairão na armadilha de sua insensatez, pois rejeitaram a palavra do Senhor. Afinal, será que são mesmo tão sábios? Entregarei as suas esposas a outros e darei os seus campos a estranhos, desde o mais humilde até o mais importante. Sua vida é dominada pela ganância. Lembra que eu falei para vocês ontem da ganância? A ambição é o combustível que você tem para buscar crescer. Agora, a ganância é quando você passa por cima dos princípios. Ganância, aquela pessoa é gananciosa. Aquela pessoa tem uma ambição tão desregrada que ela não mede, Gente, às vezes vai vir proposta para você prosperar, mas de forma ilícita. Se você for ganancioso, você vende os seus princípios para prosperar de forma ilícita. E aí você vai abrir legalidade na sua vida, certo? Mas se você prospera pelo Senhor, você não pode entrar. Tá? Você não pode entrar por essas janelas ilícitas. Você tem que tomar cuidado. Você fala, não, isso é errado, Deus não se agrada disso. Eu não vou falsificar esse documento. Não, falsifica aí, você que trabalha aí na prefeitura, você que trabalha nesse órgão público, me dá aí, uma guia, faz aí pra mim. Não, isso aqui, eu não vou vender uma mentira, eu não vou fazer isso. Não vou comprar minha carteira, eu vou tirar minha carteira. Não passei, mas eu vou fazer, porque senão você abre, presta atenção, você abre uma legalidade em todas as áreas da sua vida. Então, se você não passou na carteira de motorista, estuda, faz de novo. Ora, pede ao Senhor. Mas não me compre uma carteira, não falsifique um documento, porque vai te custar caro. E caro, muito caro, certo? Glória a Jesus. Então, muito cuidado o quê? Com a ganância. Até meus profetas e sacerdotes agem desse modo e são todos impostores. Oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo. Dão garantias de paz quando não há paz alguma. Acaso se envergonham de sua conduta detestável? De maneira nenhuma. Nem sabem o que é vergonha. Portanto, estarão entre os que caírem no massacre. Ficarão arruinados quando eu o castigar, diz o Senhor. Até os sacerdotes, os profetas, estão corrompidos. E você sabe o que o meu apóstolo fala? Que os homens de Deus têm que ser ricos e têm que ter posses para não vender profecia. Porque tem muitos aí que estão vendendo profecia. Estão vendendo, queridos, uma revelação. Gente, as pessoas estão tão doentes que o povo manda assim, apóstola, quanto que a senhora quer para revelar meu sonho? Aí eu falo, será que eu virei a mãe de Ná? Eu falo, sai de mim, Satanás. Queridos, eu quero que você entenda isso. Pelo amor de Deus. Esses dias meu apóstolo falou lá na escola profética que o sacerdote tem que ser rico e tem que ter posses para não vender profecia. E você não pode se vender. Balaão, ele tinha o dom profético genuíno. Mas por que ele era um falso profeta? Porque ele não estava debaixo da rema do Senhor. Quantas pessoas abrem live, começam a profetizar,
e fala, me chama no privado. Esse me chama no privado é 200, 300. Irmã, me abençoa aí que eu vou profetizar na sua vida. Então você está comprando a revelação? Você é doido. Aí o seu destino profético está para a direita. A pessoa profetiza uma coisa para a esquerda. Aí você desvia da rota. Por isso, queridos, que eu acredito que uma pessoa ela tem que ter caráter antes de se posicionar na presença de Deus. Então, muito cuidado com esse tipo de coisa, com esse tipo de gente. Você carrega o dom profético, tem que profetizar quando Deus manda profetizar. Quando Deus fala para você fazer. Amém? Certo? E eu vou te dar uma dica. Quando alguém quiser te pagar porque você trouxe uma mensagem de Deus, essa pessoa, às vezes, ela quer se livrar de ser grata a Deus. Ela quer falar assim, olha, eu tô kit com o Senhor. Eu abençoei o seu profeta. E você vai saber quando... Porque eu não tô falando que você não pode pegar uma oferta. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que eu profetizei na sua vida, Deus me usou na conferência. Aí depois você veio e falou assim, apóstolo, depois daquela palavra, eu senti de abençoar o seu ministério. Sei lá. Sentiu porque ela recebeu aquela palavra. E aí o Espírito Santo trouxe para você um incômodo. E aí você vai falar assim, irmã, eu não vou aceitar essa oferta, porque eu quero que você se posicione e seja grata a Deus, a sua dívida é com Ele. Então, Naamã queria fazer isso. Naamã queria ir lá e pagar pela cura que ele teve. Certo? Mas o fato de Eliseu não pegar o despojo fez com que ele se posicionasse diante de Deus. Certo? Então eu quero que vocês entendam isso. Muito cuidado. Tá? Muito cuidado com esse tipo de coisa. Cuidado com o falso profeta. Cuidado de ficar, eu tô atrás de uma revelação. Aí a pessoa profetiza uma outra rota na sua vida, faz você perder tempo. Eu falo para você, nada me tira da rota que Deus me predestinou. Você pode falar que Deus tem um manto comigo na Europa. Pode ser daqui 10, 20 anos, não é agora. Então, você pode profetizar o que você quiser. Eu tenho um relacionamento com Deus e Deus fala pra mim quando, onde, de que jeito. Deus fala comigo, fala com meu esposo. E Deus é tão bom que Ele confirma a mesma coisa no coração do meu esposo. Então, a gente precisa ter intimidade com Deus. Deus quer que você esteja com Ele porque Ele quer se revelar a você. Então, para de ficar atrás de profecia, de profetada. Deus, quando Ele usa um profeta, é para confirmar algo que Ele já disse por outro profeta, ou que Ele já disse no seu coração. Como que Deus está falando todo dia? Você vai para o norte, você vai para o norte. Aí chega alguém e fala, você vai para o sul e você muda de rota. Você é doido? Será que uma voz profética tem mais peso que 10 falando a mesma coisa? Mas tem gente que desvia da rota. E faz isso. E você acaba o quê? E Satanás é tão astuto que nos dias atuais ele tem usado caminhos que parecem ser da vontade de Deus, mas é um desvio de rota. Eu já contei aqui para vocês, né, das missionárias que acabou indo lá em casa, né? Hoje já são pastoras que estão no nosso ministério, acabaram vindo aqui para Indaiatuba. Deus, né, direcionou a rota delas, estão servindo aqui no ministério. Porque elas estavam indo para uma rota que elas acreditavam ser certo, mas Deus mudou. E Deus me usou para falar, não é esse caminho. Você falaria com uma pessoa com a passagem comprada para outra nação? Por isso que você tem que ser íntegro para você poder se posicionar quando Deus falar com você, certo? Aleluia. Vamos continuar aqui. Onde que eu parei? 18, né, em diante. Onde que eu parei, amor? Ah, tá. Acho que foi do 11, né, gente? Vou continuar do 11. Oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo. Dão garantias de paz quando não há paz alguma. Acaso se envergonham de sua conduta detestável? De maneira nenhuma, nem sabem o que é vergonha, portanto. Estarão entre os que caírem no massacre. Ficarão arruinados quando eu os castigar. Diz o Senhor, certamente os consumirei. Não haverá mais colheita de figos nem de uvas. Suas árvores frutíferas morrerão. Tudo que lhes dei em breve acabará. Eu, o Senhor, falei. Vamos continuar. Então o povo dirá, por que devemos ficar parados esperando? Venham, vamos para as cidades fortificadas e morramos ali, pois o Senhor, nosso Deus, decretou nossa destruição e nos deu um cálice de veneno para beber, pois pecamos contra o Senhor. Esperamos paz, mas ela não veio. Esperamos tempo de cura, mas só encontramos terror.
Desde a terra de Dan ao norte, pode-se ouvir o bufar dos cavalos de guerra e dos inimigos, e relinchar de seus garanhões faz a terra tremer. Vem para devorar a terra tudo o que nela há, tanto a cidade como os seus habitantes. Enviarei essas tropas inimigas entre vocês, serpentes venenosas que ninguém consegue encantar. Elas os morderão e vocês morrerão. Eu, o Senhor, falei. Agora no verso 18. Minha tristeza não tem cura e meu coração está enfermo. Escutem o choro do meu povo. Podes ouvi-lo por toda a terra. Acaso o Senhor abandonou Sião? Seu rei não está mais ali? Por que provocaram minha ira com ídolos esculpidos e seus inúteis deuses estrangeiros, diz o Senhor. O povo se lamenta, a colheita chegou ao fim, o verão acabou e, no entanto, não estamos salvos. Sofro com dor do meu povo e lamento e sou tomado de tristeza. Não há remédio em Gileade, não há médico ali, porque não há cura para as feridas do meu povo. É forte, né? Então, Jeremias está chorando. Jeremias é conhecido pelo profeta chorão. Um profeta chorão. Quantas vezes você orando, intercedendo por nações ou pessoas missionárias, você também não chorou sentindo ali, né? A dor por aquele povo. Então, Jeremias chora pela condição de Israel, perguntando, não há bálsamo em Gileade? Não há médico para esse povo? Existe cura, mas o povo não quer ser curado. Existe salvação, mas o povo não quer ser salvo. Existe resposta, mas o povo não quer se posicionar. As pessoas querem bênção sem posicionamento. As pessoas querem ter a unção que eu tenho, mas ninguém quer pagar o preço que eu paguei. E nem começar a caminhar no caminho pelo qual eu percorri. Então, muita gente quer o resultado, mas sem pagar o preço. E, queridos, a unção e a autoridade a qual o Senhor me deu para a libertação, para o avivamento, para o profético, me custou tudo e ainda me custa. E tem gente que quer tudo isso daí do dia para a noite, de mão beijada. Eu tenho uma vida renunciada, separada. Então, é fácil você querer a capa do cicrano. Mas será que você está disposto a caminhar e percorrer o caminho dessa pessoa? Então, não se incomoda com quem te critica, com quem, às vezes, parece ser oportunista e parece estar ali só para se aproveitar de você. Não se importa com isso, não. Porque para ser como você e chegar onde você que chegou, vai ter que percorrer o mesmo caminho. Senão você não colhe do mesmo fruto. Então tem um preço, queridos, para tudo. Tem um preço para o conhecimento. Você acha que o conhecimento que eu tenho, veio o anjo e colocou um chip na minha cabeça? Queridos, Deus me deu o favor de ter a facilidade de aprender. Mas eu estudo todo dia. Eu gasto horas, eu gasto em curso, eu gasto em livros, eu fui a muitos seminários, perdi as contas do quanto eu já estudei. Então, todo o conhecimento que eu tenho me custou o meu tempo, que é a minha moeda, o meu ativo mais precioso. Me custou recurso financeiro, me custou viagem, deslocamento. Então, aí as pessoas querem do dia para a noite ter o conhecimento que você tem. Deus me dá o conhecimento que o Senhor deu ao apóstolo Larissa. Ok, Deus vai te dar, mas você vai ter que se posicionar também estudando, tá? É assim. Então aqui o povo está pedindo o quê? Jeremias aqui está chorando pelo povo, certo? E está falando, será que não existe cura? Mas o povo não quer ser curado. E hoje Deus quer curar, Deus quer batizar, Deus quer transformar, mas o problema é que as pessoas não querem se posicionar. O sangue de Jesus é o bálsamo para as nossas feridas da alma. O sangue de Jesus é a quebra dos grilhões, mas será que as pessoas querem se posicionar? Porque não é só se arrepender e fazer e se submeter a uma libertação. É se posicionar falando, Deus, eu não vou mais pecar. Eu não vou mais fazer o que é errado. Então nós precisamos tomar muito cuidado com esse lugar. Amém? Nós precisamos tomar muito cuidado de, às vezes, querer coisas e não pagar o preço por essas coisas. Então tem gente que quer ter o que você tem, quer ter a empresa que você tem, mas não quer pagar o preço que você paga. Quer ter a sabedoria que você tem, mas não quer pagar o preço que você paga. Quantas pessoas você já viu assim? As pessoas acham que tomar capa de alguém é fácil. Não. Tomar capa no sentido assim, eu quero essa capa. Tem que andar no mesmo caminho. Você pode receber a unção profeticamente, mas a capa você só pega se você caminhar, se você andar debaixo dos mesmos passos. Amém? Glória a Jesus. Amanhã nós vamos ler o 9, Jeremias 9, e eu vou trazer aqui para vocês agora esse conteúdo poderoso, tá?
Hoje eu vou enviar para você. Presta muita atenção aqui agora no que eu vou dizer para você, tá? Você que tá nesse meu Instagram, ou no outro, ou até no da Global, certo? Você vai vir aqui nesse link aqui, ó. Tá vendo aqui nesse link aqui embaixo? Clica nesse link. Aí vai aparecer aqui, ó, embaixo. 25 horas de oração. Aí você clicou aqui. Aí você vai entrar automaticamente no nosso grupo. Aqui. Entrou no grupo? Olha aqui, ó. Ontem eu enviei aqui, ó. Deve estar aqui pra cima, ó. Ontem eu enviei lá pra vocês do grupo o PDF da oração e do ato profético. E falei pra vocês que eu ia enviar hoje os PDFs dessa janela de 10 dias. Mas ontem teve o seminário e eu dei 2 PDFs para vocês estar fazendo e orando em voz alta. Não tem nada a ver, tá? Com essa janela profética aí do Yom Kippur, mas eu mandei lá para vocês também. Então aí você vai clicar e vai entrar. Tem que baixar o Telegram, certo? Ó, tem 8 mil, quase 9 mil pessoas já, certo? Então vamos lá, prestem muita atenção aqui. É fácil entrar no grupo, mas você tem que baixar o Telegram, certo? Tem que baixar o Telegram. Quem aqui não consegue entrar no Telegram? Você me fala depois. Mas é fácil, gente. O Telegram, qualquer pessoa baixa o Telegram. Amém? Presta muita atenção aqui. Amanhã nós entramos num novo ciclo, numa nova temporada. Primeiro eu quero explicar uma coisa para você entender. Nós vivemos debaixo de um calendário gregoriano. O calendário gregoriano, ele foi, tá, instituído pelo Papa Gregório em 1582. Para corrigir um calendário chamado calendário de Juliano, que tinha umas datas e umas, né? Então, esse calendário gregoriano, ele é se baseado no Sol em 365 dias. Agora, o calendário que Deus fez e instituiu através das luas, das estrelas, dos astros, porque o calendário de Deus é um calendário lunar e solar, tá? Por exemplo, essa festa que começa amanhã precede de uma lua, tá? Você vai olhar aqui, quer ver? Presta atenção, deixa eu entrar aqui só no calendário hebraico aqui. Então, o calendário de Deus, você vai ver que ele é feito através de quê? De luas. Então, se você for aqui, ó, presta atenção. Deixa eu só andar aqui um pouquinho pra cá, ó. Só pra você entender. O calendário, deixa eu achar o nosso calendário, tá? Nosso calendário gregoriano, ele é solar. E o calendário, você pode até ver aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó. No calendário da Bíblia, né? O calendário da Bíblia, ó, tem as luas, porque são importantes. Perdi aqui, ó. Você vai ver, ó, tem as luas estão ali, tá? Porque elas são importantes, ok? Então vem aqui. O calendário gregoriano foi instituído pelo Papa Gregório e ele é medido por um ciclo solar de 365 dias. Mas o calendário bíblico, ele não tem 365 dias, mas ele está sendo dirigido pelas luas, tá? As luas são marcadores. Então, o calendário gregoriano, que é esse janeiro, fevereiro, ele não tem conexão com as janelas espirituais. Ele não obedece às festas, às 7 festas que Deus pediu para serem celebradas. O calendário gregoriano, ele não conecta com essas festas. Mas somente o calendário bíblico, o calendário lunar ou o calendário judaico, assim, né? Porque é chamado calendário bíblico, calendário lunar, calendário hebraico, é a mesma coisa. E o que é esse calendário? É um calendário que é pautada às festas, que é mediante de uma contagem de luas e tem todo o seu significado, porque nesses dias se abre o quê? Uma janela de oportunidade. Amém? Gente, é muito fácil entender o calendário judaico. São meses diferentes, tá? Então, por exemplo, o meu mês, eu nasci dia 28 de maio, mas, na verdade, quando eu puxo lá atrás, eu nasci dia 7 de Sivan. O meu dia de nascimento é 7 de Sivan. Um dia antes do Pentecoste. No dia que ia virar para o Pentecoste. Então, a data que eu nasci é profética. Você já foi buscar no calendário hebraico? Amém? Como que você pode fazer essa pesquisa? Mais fácil, se você tem dificuldade de mexer no calendário. Põe numa inteligência que você tiver, Manos, ChatGPT ou qualquer uma, coloca, eu nasci dia tal, 1900 não sei o quê. Qual data corresponde no calendário hebraico?
E aí você vai ver. Então eu sei que eu nasci dia 7 de Sivan. Certo? E ali vai mostrar a sua tribo. Você fala de que tribo? Porque cada mês no calendário hebraico, ele está debaixo de uma tribo. Existe uma bênção. Então, qual que é a bênção que está sobre a minha vida? Uma bênção de prosperidade, uma bênção de comércio, uma bênção de empreendedorismo, uma bênção de conquista, né? A minha tribo é a Zebulon. Então, eu tenho um feeling para prosperar, que é nato. Uma vez que eu estou com a minha identidade ativada em Cristo, existe uma bênção sobre a minha data de nascimento, ok? Uma hora eu vou trazer para vocês esse estudo, vocês vão amar. É bíblico, gente. As 12 bênçãos, os 12 filhos de Israel foram, né? Glória a Jesus. Então, existe o calendário gregoriano, que não conecta com as festas, mas existe o calendário bíblico, que é o da Bíblia. E como que esse calendário bíblico ele é contado? A partir do início da criação de Adão e Eva. Então nós não estamos no ano 2025. Nós estamos nessa contagem depois de Cristo. E é só isso que eles olham. Nós estamos no ano, presta atenção, 5.785. Amanhã, ao pôr do sol, nós entramos no ano 5.786. Enquanto o calendário gregoriano, o ano que vem, só em janeiro que vai mudar o quê? A data. Pegaram a visão ou não? Pegaram a visão ou não? Por isso que eu quero que você entenda. E a nova ordem mundial, esse povo, essa grande elite, eles não querem que a gente viva as janelas proféticas porque eles sabem que essas janelas, elas dão para nós contexto, elas dão para nós autorização de viver coisas, experiências, entrar nessas janelas de oportunidade de forma extraordinária e tomar posse de bênçãos do Senhor, né? Agora nós estamos entrando em 10 dias de arrependimento, que vai culminar no dia 10 em um jejum. Eu preciso que você entenda que isso não anula o sacrifício de Jesus. Não. Agora, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Nós não precisamos ir lá num sacerdote, lá não sei na onde, para que ele leve um cordeiro e entre lá na tenda. Não, agora nós temos um sumo sacerdote que nos representa em todas as cortes celestiais, que é Cristo Jesus. Nenhuma festa do calendário bíblico anula a morte de Cristo. Nenhuma. Na verdade, ela cumpre, ela fala da redenção ao cumprimento apocalíptico de Jesus, né? Deus vinha o quê? Tabernacular conosco. Então, por exemplo, Páscoa, Jesus foi crucificado. Pães asmos, Jesus morreu sem pecado, tá? Aí a gente tem primícia. Jesus foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. Pentecoste. Jesus, através da ida de Jesus, vem o Espírito Santo. Então nós temos de cumprimento, as festas estão anunciando temporadas proféticas, escatológicas, aonde se cumpriu até a quarta. A gente tem ainda a festa das trombetas, que vai ser o arrebatamento, e começa essa festa amanhã. O Yom Kippur é juízo final, tá? É uma festa que nós temos a janela profética, mas ela escatologicamente ela representa o juízo final, quando Deus, né, julgar toda a humanidade. E aí nós temos tabernáculos, aonde nós vamos viver para sempre com Deus. Então essas 3 últimas festas nós ainda não vivemos o cumprimento dela, mas Jesus profeticamente já trouxe o cumprimento. Ele, com a pessoa dele, a vinda dele, já cumpriu até a quarta. Então, quando tocar a trombeta e o povo de Deus subir, aí nós cumprimos a 5ª festa. Quando acontecer o juízo final, aí nós cumprimos a 6ª festa. Vocês estão entendendo? Então, as 7 festas, que é as que estão aqui... Pera ali, amor, o candelabro para mim. As festas que Deus pediu para serem celebradas, elas também representam uma anunciação, ó. A gente tem, presta atenção, ó. Vamos lá. Vamos aqui em todas as festas. Aí vem Páscoa, Pães Asmos, Primícia, Pentecoste. É um marco. Por isso que tá no meio. Aí tem Yom Teruah, Festa das Trombetas, Yom Kippur e Festa dos Tabernáculos, Sukkot. Tá? Então são 7 festas, para que você entenda. Poderoso, né? Glória a Jesus. Então entenda, somente
o calendário bíblico o calendário judaico ou hebraico está conectado a essas festas e está conectado aos dias certos, que é uma contagem mediante o quê? A lua. Você vai ver que o Yom Kippur do ano que vem não vai dar dia 1º de outubro, vai dar talvez antes ou depois. Vê, amor, que dia que dá o ano que vem o Yom Kippur? Esse ano, o dia de Yom Kippur, de 25 horas, que a gente vai fazer de jejum, vai dar do dia 1º ao dia 2. Só que ano que vem talvez dê em outra data, porque o calendário não é 365 dias cravado, mas ele é um calendário lunar, contado por luas. Então, o calendário bíblico foi entregue por Deus a Moisés em Êxodo 12, 2. 20 de setembro. Abre aí Êxodo 12, 20 de setembro? É. O ano que vem o Yom Kippur é dia 20 de setembro. Pegaram a visão, não? Muda, por causa da lua. Então, o calendário bíblico, vamos abrir aqui. Abra comigo lá em Êxodo 12, 2. Esse povo que fala, que isso aí tá no Antigo Testamento, não tá na sua Bíblia, não? Que isso aí não é de Deus, gente. Eu tô falando de uma coisa que tá na Bíblia. As festas. E por que o levante é tão grande contra as festas? Por quê? Existe uma janela de oportunidade, amém? E não é só a festa agora de 10 dias, é Páscoa, é Sukkot, é todas essas festas. Abra em Êxodo 12, 2. Amém? Acharam? Êxodo 12, verso de número 2. De agora em diante, este mês será para vocês o 1º do ano. Ou seja, Deus está falando assim, Moisés, a partir de agora, o 7º mês que é Tisrei, porque o 1º mês é Nissan, que é Páscoa. Só que aí, quando chega lá com Moisés, Deus fala agora, o 1º mês do ano vai ser no 7º. Presta atenção. De agora em diante, este mês será para vocês o 1º do ano. Anuncie a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer o sacrifício, de um animal para cada casa. Então aqui Deus está trazendo o quê? Deus está trazendo uma rema. Não, aqui na verdade a gente está falando do 1º mês de Nissan, certo? Mas no calendário, como que fala? O Nissan é o 1º mês profético, e aí o Tisrei, que é agora, a festa de Yom Kippur, é o 1º mês do calendário civil, exatamente isso. Então agora nós estamos no 1º mês do calendário, 1º mês de um calendário civil dentro desse calendário hebraico, e Nissan é o 1º mês profético, onde Deus está tirando o povo do Egito, e depois Jesus cumpre essa data quando ele morre, no dia de Páscoa. Então, o calendário hebraico, ele é marcado o quê? Ele é marcado pelas festas que trazem estações proféticas para aqueles que celebram. Então, quando você celebra uma janela profética, você está vivendo, o cumprimento da vontade de Deus. Você está vivendo o quê? Você também está anunciando escatologicamente da redenção até a consumação dos tempos. Então essas festas, elas têm significado profético, escatológico também. Neles estão 7 festas bíblicas, que não são apenas celebrações históricas, mas são janelas proféticas, onde o céu se abre para decretos, restauração e alinhamento. Deus, você pode viver alinhamento todo dia, cura todo dia, perdão todo dia, mas as janelas te proporcionam ter um dia fértil, especial, para você viver coisas de forma mais preciosa, intensa. Por exemplo, nós temos 7 dias na semana, mas Deus falou que um deles é mais especial. Um deles, a glória deles está manifesta, palpável, que é o dia de sábado. O sábado é da meia-noite da sexta-feira à meia-noite do sábado? Não. O sábado acontece no pôr do sol, porque no calendário hebraico, um dia termina e começa de um pôr do sol a outro. Por isso que é amanhã, ao pôr do sol, que nós entramos nessa janela, desse novo ano no calendário. Então, quem entende o calendário bíblico entra nas estações do Espírito e se posiciona para viver o que Deus está liberando sobre a terra.
Então, em cada janela profética, Deus está liberando algo novo sobre a terra. Então, quem se posiciona e fala, Deus, eu acesso essa nova estação. Então, nesses 10 dias, o que eu faço? Eu profetizo sobre o ministério, profetizo sobre a minha vida, profetizo sobre o meu casamento, profetizo sobre meus líderes, profetizo crescimento, profetizo ruptura. Como que chama essa festa? Rosh Hashanah, também conhecida como Yom Teruah, festa das trombetas, que dura 2 dias. E o que é isso? Convocação para um ano novo, anunciando, tocando trombetas, né, para um ano novo, chamado a 10 dias de arrependimento. Então, o ano novo civil judaico, ele começa quando? Amanhã. Ele começa amanhã ao pôr do sol. Então, e o que marca a partir de amanhã ao pôr do sol até o dia 2 de outubro? 10 dias aonde Deus está com os livros abertos, julgando a terra. Queridos, você tem a oportunidade de ser perdoado todos os dias pelo Senhor Jesus, uma vez que você se arrependa. Mas o que eu quero que você entenda? Esses 10 dias, quando Deus abre os livros, Ele está olhando para a terra, está olhando para a humanidade. Dependendo do jeito que você se comporta e se posiciona nesses 10 dias, determina o que acontece no próximo ano. Porque Deus, quando Ele vai te colocar na balança nesses 10 dias, Ele não olha para o ano. Ele olha para esses 10 dias, como você vem até Ele, se posiciona até Ele. E qual que é a diferença dessas datas para qualquer outra? Em qualquer outra data, o sangue de Jesus te lava, te cobre de todo pecado. Porque Jesus é a nossa porta. Mas a consequência dele é inevitável. Mas existe uma brecha, um dia no ano, que qualquer consequência, sentença de morte, sentença, ou se você adulterou, e você sabe que você vai responder sobre isso. E talvez já venha no seu coração, talvez o dia que você casar você pode viver, isso pode vir sobre a sua vida, porque um dia você, sei lá, você ficou com uma mulher casada e aí você tem até medo de casar e viver a mesma coisa. Então, ou você sabe que falsificou um documento e isso pode dar muito ruim para você e você pode viver uma retaliação muito grande, o seu concurso público pode ser anulado. Enfim, talvez você fez algo que pode ter um prejuízo muito grande. Nesses 10 dias, se você entrar da maneira certa, qualquer sentença pode ser revogada. Sentença de morte, sentença de prisão, sentença de falência, de maldição. Você fala assim, não prospero. Fala, Deus, quebra tudo aquilo que me impede de prosperar. Os meninos trouxeram o testemunho. Você vê que a maior parte do testemunho deles é prosperidade. Eles começaram ao quê? A viver coisas disruptivas na parte da prosperidade. Então, queridos, imagina que existe uma brecha na lei para você se livrar de um processo judicial terrível contra a sua vida. Há uma brecha. Nós temos uma brecha no ano, onde Deus pode nos tirar de qualquer sentença, sentença de morte, sentença... Você tem AIDS, você tem qualquer doença incurável aos olhos da humanidade. Deus, eu quero te apresentar essa enfermidade, me cura. Essa janela é sobrenatural. Você talvez está aí com AIDS ou está com alguma HIV ou com alguma outra doença, porque você teve uma vida promíscua, ou foi garota de programa, ou foi um garoto de programa, e você fala, não, isso daqui é uma consequência. Existe uma data, existe um dia onde Deus pode ir lá no livro e falar, risca aqui, essa enfermidade. Amém? Então, queridos, essa janela ela é oportuna, principalmente para quem viveu debaixo de iniquidade. Você fala assim, olha, eu já pedi perdão para Deus, mas o diabo vive me acusando, vive me retalhando. Então, você vai apresentar todas essas coisas no PDF que eu vou mandar para vocês, e vocês vão ver que vai ser como tirar com a mão. Vocês vão ver, olha, e você você pode pedir por você, mas pode pedir, por exemplo, o que eu vou pedir esse ano? Resgate da minha família para Cristo, mas para eles viver o avivamento. Eu vou ser intencional, eu vou pedir para cada pessoa da minha família viver esse mesmo avivamento que nós estamos vivendo. Eu vou falar, olha, eu quero que a minha família venha viver. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você está tentando aposentadoria e você sabe que vai demorar a sair. Pô, apresenta. Sai no outro mês. Você talvez entrou na justiça por um processo, uma indenização, está demorando demais. Entra, sai do dia para a noite.
Porque Deus tira o papel que está embaixo, coloca em cima. Eu sei do que eu estou falando para vocês. O nível, o tanto de testemunho que nós temos. Só que amanhã eu vou explicar para vocês como que é feito o quê? Esse jejum. Ele não é de qualquer jeito, tá? E que dia que é feito o jejum? Só dia 1º. Amanhã a gente começa a celebrar Rosh Hashanah, Yom Teruah. Amanhã a gente faz uma mesa. Se você quiser, é obrigatório não. Mas já que você vai viver o Yom Kippur, seja profético, entra nessa janela de 10 dias. Cuidar desses 10 dias com rede social, com gente, com fofoca. Deus está olhando para toda a humanidade. Deus está olhando para todos. E Ele está decidindo quem engravida o ano que vem, quem não engravida, quem vai padecer de uma doença. Ele decide quem vai ser ceifado, quem vai nascer. Ele decide quem vai casar. Ele está decidindo decretos. Ele está revogando sentenças. Gente, é poderoso. Foi a primeira chave que virou a minha vida de forma... E eu falo, toda janela de Yom Kippur eu peço conhecimento, sabedoria, e Deus tem me dado muito, em abundância. Na área que eu mais cresci foi essa, e tenho pedido todas as vezes para Deus, amém? O resto você corre atrás. O resto, se Deus te der sabedoria e conhecimento, você prospera, você vai ser bem sucedido em qualquer área. Então, amanhã é o 7º mês, se chama Tishrei, que esse mês, ele representa o mês, o ano novo civil do calendário hebraico, o calendário judaico, tá? Qual que é o significado dessa janela de 10 dias? Tempo de arrependimento e despertar espiritual. Então é uma janela perfeita para você orar pedindo, Deus, desperta a minha casa, desperta a minha família, tira a cegueira espiritual, tira a fortaleza. Senhor Deus, eu peço perdão pelo pecado dos meus familiares, das pessoas que estão na minha casa, muitas vezes zombam de mim, não entendem o que eu estou vivendo, tira a cegueira espiritual deles. Então, você vai ver. Gente, você não pode brigar e discutir tempo nenhum, mas nesses 10 dias você vai vigiar porque Satanás vai tentar tirar do sério. Amor, lembra no Yom Kippur, no dia do Yom Kippur que a gente ia entrar, alguém bateu no nosso carro? E aí eu tinha que ir lá atrás da pessoa para ver, um velhinho bateu no meu carro naquele dia, no outro carro que a gente tinha. E naquele dia eu falei, eu perdoo essa batida, eu mesmo vou pagar, mas nada vai tirar a minha paz de viver o que eu tenho para viver. E era bem no dia do Yom Kippur. Então, não se disperse, vigie mais, tá? Então, o que significa essa janela? Convocação para voltar ao Senhor com mais intimidade, com mais amor, né? É uma janela que Deus está falando assim, volta para mim como você era antes, como você foi no início, certo? É um alerta profético, é a maior janela de alinhamento profético que existe. Então, você vai ver que nesses 10 dias muita coisa começa a ser alinhada. Dá uma checada na sua alma. Deus, eu preciso liberar perdão para alguém. Eu preciso pedir perdão para alguém. Senhor, eu preciso... O que eu fiz de errado que o Senhor traz aqui, Espírito Santo? Eu vou mandar para você os PDFs hoje lá no grupo. Os primeiros, aí eu vou mandando sucessivamente, tá? Então, Rosh Hashanah até o Yom Kippur, nós temos 10 dias em que os livros estão abertos, tá? Os livros estão abertos. E eu mostrei para vocês ontem que tem um livro dos justos, o livro da vida, né? Então esses livros são abertos e Deus começa a fazer o quê? Passar o povo dele na peneira e decidir sentença, né? Revogar decretos, estabelecer novos decretos. Então nesses 10 dias, tá? Nós que estamos na presença de Deus, sabemos que Cristo, Jesus, é o nosso sumo sacerdote e é pelo sangue dele que nós temos acesso ao livro da vida. Então, o sacrifício de Jesus não anula, tá? Profeticamente, o que essa festa te oferece, que é o que muita gente diz, mas isso aí não se pode mais. Então, você está falando que a palavra de Deus você está invalidando o que Deus falou que é perpétuo? Deus está falando, eu me manifesto nessas festas. Aí você fala que não se pode celebrar porque Cristo veio. Não, agora Cristo é o seu sumo sacerdote. É a única coisa que muda. Antes você tinha um sacerdote que se apresentava ali, né, diante ali com sacrifícios, para representar o quê? Uma ponte entre o homem e Deus. Só que nós temos hoje o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Então, esses 10 dias é para quê? Confessar pecado, fechar brechas espirituais, liberar perdão, reconciliar relacionamentos, semear para o próximo ciclo. Uma janela perfeita para você ser generoso. Tira da sua casa o que você não usa mais, mas serve para outra pessoa e doe. Tira da sua casa lixo, coisas quebradas que estão sendo o altar para o mulambo, para os espíritos de miséria e joga fora. Faz uma faxina na sua casa nesses 10 dias.
profeticamente determinando que esse ano vai ser um ano de organização, um ano de limpeza. Deixa a sua casa cheirosa, coloca louvores, profetiza sobre a sua casa, sobre os seus filhos, coloca tudo que você tiver que colocar em dia nesses 10 dias, que você vai viver algo estrondoso e sobrenatural. Então, eu quero que você entenda uma coisa, esses 10 dias são proféticos, tudo que você está fazendo está se manifestando. Então, se você ajudar um amigo que precisa de você, Deus não vê como uma ajuda, Ele vê talvez como 100 ajudas. Tudo que você faz é potencializado, tanto para o bem, tanto para o mal, certo? Tanto para a bênção quanto para a maldição. O que devemos fazer nesses 10 dias? Arrependimento profundo. Se você ora 10, 30 minutos, ore mais. Toque as trombetas. Eu vou mandar para você os toques de chofar que você deve colocar para escutar. O toque do chofar é um som espiritual chamando ao arrependimento. Esse toque, ele mexe no profundo do nosso espírito. Sabe esse toque quando a gente começa a oração da madrugada? O inferno odeia aquele toque. O diabo, os demônios odeiam aquele toque. Você não tem noção. É um tempo para pedir perdão, para reconciliar, para você rever o que você fez nesses últimos meses. É um tempo de você apresentar para Deus a sua vida, a sua casa, as suas ofertas, os seus bens materiais. Senhor, eu quero te apresentar tudo que eu tenho, te apresentar tudo que eu sou. É um tempo perfeito para você limpar sua casa, ungir sua casa. É um tempo de você também profetizar, ser profético. Nesses dias anda bem arrumado, nesses dias, se cuide da sua aparência, cuide do que você fala, seja profético. Esses 10 dias, eles estão sendo como base para o próximo ano. E tudo que você semear nesses 10 dias, lágrimas, renúncia, você vai colher no próximo ano. Deus me deu uma palavra para o nosso ministério, que nós vamos, a partir agora desse novo ano, depois do dia 2, porque tem esses 10 dias que é onde a gente vai plantar. O que a gente vai plantar? Arrependimento, plantar nossas lágrimas, plantar santidade, se abster, se separar de... Então entra aqui, por exemplo, nas redes sociais somente para você se santificar. Entra somente para você se santificar. Se santificar, assistir uma palavra, assistir uma ministração que você gosta. E fala, Deus, nesses 10 dias não quero ficar mexendo com rede social. Não quero ficar olhando a vida de fulano, ciclano. Nesses 10 dias quero colocar a minha vida em dia. Quero rever o que eu preciso mudar. Quero organizar as gavetas do meu escritório. Quero organizar a minha vida. Quero organizar a minha casa. E é isso que eu vou fazer, que eu não tive tempo de fazer no primeiro ciclo do Reset. Quero trazer o quê? Organização para minha casa. Porque para mim agora o ano de fato está começando. E eu não quero começar com bagunça, com coisas fora do lugar, com coisas que eu talvez não tenha mais utilidade. Porque para vir um novo tem que sair o velho. E quando você tira algo da sua casa que você não usa mais, você está liberando algo velho para ir falando, Deus profeticamente pode trazer o novo. Nesses 10 dias seja profético. Não diga, eu vou comprar. Fala, Deus já me deu. Deus já providenciou. Então tenha uma voz profética. Amém? Então, amanhã nós fazemos uma mesa posta, ao pôr do sol. Você pode fazer com seus filhos, com seu marido. Ou sozinho. Ou sozinha. Amanhã eu vou abrir uma live no horário. A gente faz uma mesa bem bonita, bem arrumada. A gente consagra, para Deus todos os elementos. Vai romã, eu vou colocar no PDF para você. Vai romã, vai uva. Você pode fazer um peixe assado. Você pode fazer um arroz, Você pode fazer um pão, você que está no Reset, um pão sem glúten, Você pode fazer ali. Não tenho todos os elementos, mas coloca o que você tiver, beterraba, cenoura. E quando você estiver ali, profetiza. Fala, Deus, eu profetizo que esse ano vai ser doce como esse mel. Então, eu vou fazer profeticamente aqui, eu vou dar para cada um dos meus convidados que moram aqui perto, para eles estar profetizando e trazendo o que significa aqueles elementos. Vou colocar para vocês no PDF, amém? Que horas que começa? Ao pôr do sol. Então, talvez o pôr do sol aí é 6 horas, aqui é 6h30. Então, 5h30, esteja com a sua mesa pronta. Comece um pouco antes, faça uma oração. Se você tiver com 4, 5 pessoas, cada uma dessas pessoas coloca para orar, para profetizar sobre esse ano novo. É um culto, queridos, é um culto familiar. É uma janela, você está entrando numa janela com rendição e falando, Deus, eu te apresento a minha vida. Eu me submeto. A glória de Deus, ela desce assim, ela desce. Você não aguenta, você começa a chorar, a lágrima começa a cair, porque não é como um sábado, é como um sábado potencializado. É a glória de Deus se manifestando. Você vai morrer de chorar, você vai falar, o que está acontecendo? Só por causa de uma mesa? Não, é porque Deus se manifesta nessa mesa.
porque ele se manifesta porque é o calendário dele. Prova e verás, amém? Mais tarde eu já mando para vocês sobre essa janela, sobre o calendário, sobre isso. Quero que você tenha conhecimento, porque se você souber entrar nas festas, esse ano eu vou trazer para você, apresentar para você todas as festas, vou dizer o que significa e sempre vou estar lembrando vocês, porque eu pratico, eu entendo. Por exemplo, eu já determinei com meu esposo o que eu vou ofertar na festa de tabernáculo. Nós já decidimos no coração. Então toda festa eu faço uma oferta, faço uma primícia. Eu entendo o poder que existe nesses dias e como o mundo espiritual está fértil, certo? Eu mandei para vocês lá no grupo, tá? Alguns vídeos mostrando como que é a mesa. É uma referência, você não precisa fazer tudo igual, tá? Gente, para vocês que estão no Reset, eu falei para vocês vão deixar a janela aberta nesses 2 dias só. Então, por exemplo, se você fizer a mesa amanhã, então tá certo. No outro dia, o horário limite do seu jejum continua às 7. Mas como você vai fazer a sua mesa, você vai ter amanhã até às 8 horas ou até terça até às 8 horas da noite para você encerrar a sua janela. Por quê? Geralmente o pôr do sol começa às 6, 6h15, 6h20 e dá tempo suficiente, tá? Certo? Glória a Jesus. Amém? Gente, se o seu esposo não entende, tenta explicar para ele isso. Fala, vamos fazer aqui. Eu vou fazer aqui, eu quero celebrar isso. É difícil quando... Fala, olha, já que você não entende, então eu vou fazer isso aqui, eu vou celebrar, eu vou orar, eu vou consagrar o meu próximo ano. O ano não começa dia 1º de janeiro, ele começa no dia 1º, né, de Tisrei. E aí no dia 10 é o dia do Yom Kippur. É uma janela sobrenatural. Se você não entrou no grupo, entra. Eu vou mandar para vocês alguns vídeos que eu tinha mandado lá de referência da mesa. Você não precisa fazer uma mesa estrondosa. Faz com o que você tem. Esse ano eu quero que vocês tirem foto da mesa e marca esse Instagram aqui, ó, que é larissa.global, que eu vou repostar. No passado eu repostei a mesa de vocês. Olha aí a minha intercessora Sueli. Deus te abençoe, minha amiga querida, profetisa do Senhor. Então, faça a sua mesa, tire foto, me marque, eu vou repostar. Vou repostar só depois das 8, das 9. Amém? Glória a Jesus. Gente, amanhã eu continuo falando sobre isso. Amém? Comece já a desfrutar dessa nova estação. É uma estação de expansão, de crescimento para todos vocês que estão conosco. Amém? Beijo no seu coração.